12 melhores hobbies para você aprender aí para a sua vida. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu aprender a usar um computador, beleza. O que é primeiro, então? Vamos começar com a definição de hobbies. Hobby, ele é uma atividade feita exclusivamente como forma de lazer, como vocês podem ver na tela aí. E eu marquei as... Eu lembro que eu tô comendo aqui, eu tava comendo e aí tinha sal no dedo. Tipo, super aleatório, assim. Eu marquei as palavras mais importantes desse vídeo, então o hobby ele é uma atividade feita exclusivamente como forma de lazer. Atividade, porque é muito comum hoje em dia que as pessoas não tenham hobbies, elas simplesmente consumam coisas passivamente no tempo livre delas. Então, seja Netflix, seja séries, seja filmes, seja anime, seja... eu me culpo um pouco disso. Seja TikTok, celular e coisas que assim são só entretenimento e é só consumo. TV, às vezes, sei lá, se alguém ainda assiste TV. Então, importante, pela definição de hobby, essa é uma definição que eu peguei no Google, uma definição oficial, né, sabe, dicionário, que ele é uma atividade. Então, é uma coisa que você tem que fazer ativamente, né, não é simplesmente sentar passivamente e assistir alguma coisa. Exclusivamente como lazer. Exclusivamente porque eu não quero ver você tentando monetizar os seus hobbies, esse não é o objetivo aqui. Existem coisas que você faz para ganhar dinheiro, existem coisas que você faz para ter lazer. E incrível, então, é se a gente pode... A gente tem a opção de, ao mesmo tempo, ter uma atividade que nos dê exclusivamente prazer e que nos deixe feliz e que nos entretenha, e utilizar essa mesma atividade para ter uma vida e para se desenvolver melhor e para ter uma vida mais interessante, uma vida mais ativa, uma vida com mais coisas legais que acontecem, uma vida mais completa no fim das contas. Então, consumir não é um hobby, né? E hoje a gente tem um mundo muito passivo, um mundo muito de simplesmente consumo. Eu peguei essa imagem do filme Wall-E, que aí você tem esses gordão sentado com a TV e eles fazem isso o dia inteiro. Todo mundo tem tudo e não tem, tipo, não tem dificuldade, você pede, a comida vem. E aí os caras eles ficam sentados nessas cadeiras flutuando, que vão de um lugar pro outro, né, assistindo, sei lá, conversando, eles estão falando um com o outro, assim. E eles estão fazendo e vendo TV, e vendo stream e comendo. Então, isso quando saiu esse filme, isso era um futuro apocalíptico, mas isso aqui é praticamente a realidade que a gente vive hoje em dia. Saiu aí o Apple Vision Pro, que é aquele óculos que você mete na cara. Tem um vídeo que eu vi que eu achei hilário, que é a mulher dentro do Tesla, o carro andando sozinho, e ela com o óculos, com o Vision Pro da Apple, tipo, digitando, trabalhando assim no carro. Eu achei isso assim, o ápice do Cyberpunk. A gente já tá no Cyberpunk, começou já, tá ligado? Cyberpunk chegou, é isso aí, game over. Daqui a pouco a gente vai ter gente de AI, e aí você não vai precisar nem mais falar com as pessoas. Então, esse é o mundo que a gente vive hoje, é o mundo de Wall-E. Todo mundo gordo nas cadeiras e assistindo Lucas Neto na banheira de Nutella. Esse é o panorama, isso que é um hobby da vida moderna. Então, você percebe que isso não é um hobby, porque não é uma atividade. Né? Isso é mais um consumo passivo de mídia e de marketing e de entretenimento vazio. Então todo mundo conhece, ó, essa imagem aqui do Zuckerberg, e esse aqui os óculos de realidade virtual. Então esse é o mundo, esse é o futuro que nos espera, um mundo de passividade, um mundo onde está todo mundo ali simplesmente consumindo. E, óbvio, o cara que manda na porra toda, ele não estará no meio disso tudo. Ele vai se sair desse paradigma, sair dessa situação e ele vai ser simplesmente o vendedor de picareta na corrida dourada, entendeu? Quando todo mundo tá indo correndo atrás do ouro, fica rico aquele que vende as picaretas. E esse aqui é um personagem que eu separei pra vocês, aquele meme famoso. Esse aqui eu chamo ele de Carlito. Então todo mundo conhece o Carlito, porque o Carlito é aquele cara que ele não tem hobbies, né? Você pergunta pra ele assim, ah, não, e aí, mas o que tu curte fazer pra se divertir e tal? Ele falou, sei lá, eu vejo Netflix, eu gosto de ver série. Eu gosto de mexer no TikTok, assim, sei lá, eu fico vendo uns vídeos no TikTok. Esse é a vida do cara, ele vai pro trabalho, ele vai pra escola, e quando ele sai de lá, ele vai pra casa e ele fica vendo TikTok o resto do dia. Eu fui o Carlito, porque eu não tinha nenhum hobby, né? Eu ficava lá assistindo coisas passivamente e vendo coisas que não me agregavam em nada. Então a gente tem a possibilidade de, ao mesmo tempo, nos divertir, nos desenvolver e nos tornar uma pessoa mais interessante, o que deixa a sua vida no geral melhor. Se as pessoas te veem como uma pessoa mais interessante, se você se vê como uma pessoa mais interessante, você é mais confiante, você tem mais oportunidades, você consegue se relacionar melhor com outras pessoas, e se você tiver que
pensando, por exemplo, em atrair um parceiro, de ter um relacionamento, é mais fácil você começar uma conversa com alguém, é mais fácil você encontrar alguém, porque você está inserido em círculos de pessoas que têm o mesmo interesse que você. É muito, muito, muito comum as pessoas encontrarem futuros parceiros, namorados, namoradas, em lugares onde elas fazem as atividades em comum, porque já tem um ponto de interesse. Já tem uma coisa que você se interessa e que você consegue conversar com outras pessoas sobre. Então esse é o Carlito, então a moral do vídeo de hoje será não seja o Carlito. Então, a gente tem que... Eu dividi esse vídeo em alguns pontos, a gente vai falar sobre 12 melhores hobbies para você aprender. Então, a gente vai dividir isso aqui em hobbies físicos, hobbies artísticos e hobbies mentais ou intelectuais. E isso tudo para trabalhar esses três pilares que eu acredito que são importantes no desenvolvimento, para você ter uma vida completa, é você trabalhar o seu corpo, a sua mente e a sua alma. Então, o primeiro, começando pelos físicos, é a academia. Eu separei umas imagens aqui para vocês, porque é muito mais legal do que só eu listando coisa. A gente tem o Arnold puxando ferro brutalmente, isso aqui, ó. Essa aqui é a terapia que eu acredito, na igreja de ferro, puxando coisas pesadas. A academia, o primeiro hobby aí, é uma coisa que se você se dedicar e se você tomar gosto pelo treino, é um negócio que não tem fim. Depois corrida, você imagina o David Goggins correndo maratona. Corrida, tem gente que é maluco por corrida, tem cara que fica viciado em correr e as vagabundos compram tênis de R$2.000 para fazer maratona, é uma loucura do caralho. Mas eu detesto correr e tem gente que curte, então se você curte correr, corra. É um ótimo cardio, um ótimo exercício físico e é um hobby interessantíssimo, porque quem gosta de correr é aficionado por isso, então você sempre vai conseguir falar muito bem com pessoas que gostam de corrida, se você também é um desses malucos do caralho. Jiu-Jitsu. Eu coloquei o Jiu-Jitsu especificamente porque eu gosto bastante do Brazilian Jiu-Jitsu, porque ele tem todo um esquema de faixa, ele tem todo um esquema de progressão, todo um esquema também um pouco da filosofia das artes marciais, mas ele é uma luta pegada, forte, é um bagulho que te deixa assim... Um bagulho que te deixa, sabe... casca grossa, entendeu? Um negócio que te deixa duro. Os caras são lá, porra, lá ele. Mas aí você fica, pô... Você vira uma pessoa perigosa, entendeu? É um negócio assim de louco. Você lida com dor, você lida com porrada, você toma porrada o tempo todo, tu toma desconforto, tu toma sufoco, você tem que fazer força. Eu acho um esporte maravilhoso. Lutas no geral, mas eu coloquei o jiu-jitsu especificamente aqui. Se você gosta do tipo de luta, faça outro tipo de luta. Eu gosto de outras coisas, eu gosto mais, sei lá, de boxe, de Muay Thai, essas coisas, então eu acho da hora, mas eu coloquei aqui como um hobby interessante, uma ideia legal que vocês podem ter. Uma ideia legal que vocês podem ter de hobby físico. Escalada. Esse aqui é muito pouco convencional. As pessoas falam um pouco disso, eu coloquei esse malandro aqui escalando. Mas todas as poucas vezes que eu fiz escalada, principalmente as indoor, assim, eu acho muito divertido. Porque é uma atividade que te coloca num estado de flow ali. Você tem que estar concentrado, você está concentrado nos seus movimentos, você está concentrado na parede, você tem que pensar. Então é uma atividade que te coloca num estado ótimo para desenvolver a sua própria consciência e para você é um ótimo exercício físico, né? Você fica fudido. Eu fiquei 3 dias sem conseguir fechar a mão depois que eu fiz escalada pela primeira vez. Então, se não é muito caro, né? Se você mora numa grande cidade, você possivelmente existe alguma academia que você possa pagar para fazer, para poder usar essas paredes de escalada. E se você é uma coisa que você acha interessante, que você gosta de fazer uma, 2 vezes por semana aí, se você tiver a disponibilidade e se tiver o acesso a isso, eu acho um esporte interessantíssimo. Agora para os hobbies artísticos, porque a arte é importante, porque a arte desenvolve a alma, né? E nós somos criaturas que temos essa ligação com, se você acredita, né? Depende do que você acredita, somos criaturas que estão em ligação com o divino e o desenvolvimento de hobbies artísticos são uma forma que a gente tem de se conectar com isso que transcende a nós mesmos, é uma forma de você expressar a sua alma para o mundo, digamos assim. Então, para começar com desenho, eu não encontrei nenhuma imagem legal com desenho, então tem essa moça pintando. Pode ser pintura, pode ser desenho. Eu gostava muito de desenhar quando era criança. Eu já contei num outro vídeo que eu tentei de novo voltar a aprender isso uns anos atrás e foi uma catástrofe. Mas eu sempre gostei disso, então se você gosta de desenhar, vai firme nisso aí que eu acho top. Música, eu coloquei piano, tocar instrumentos no geral, então pode ser piano, violão. Eu tocava violão quando era pequeno, era muito engraçado. Porque eu era bem minha boca, assim. Tentei aprender a tocar piano sozinho, foi uma catástrofe completa, assim, foi ridículo, foi vergonhoso.
Eu fui todo empolgado e eu caguei completamente. Tocar instrumento é um hobby muito interessante, muito legal. Eu recomendo aí pra você. Fotografia, esse aqui é uma coisa que eu faço, que eu adoro. Eu tenho minha câmera aqui atrás de mim. Até no celular, eu gosto muito de fotografia no celular. O celular ele tem uma capacidade. Hoje em dia, os celulares mais novos eles têm uma câmera poderosa. Então, se você gosta de fotografia, o mais importante, você sabe que o mais importante não é o equipamento, mas o fotógrafo. Então, fotografia eu acho incrível. Eu acho um hobby maravilhoso. Então, recomendo aí também pra vocês. E esse aqui eu peguei uns mais esquisitos, assim, porque aí eu falei assim, né, foda-se, loucura, não consegui pensar em mais nada. Aqui na direita você tem esses cogumelos, isso aqui, se você prestar atenção, é madeira. O nome disso é pirografia. Pirografia, grafia, né, de escrita e piro de fogo, então você escrever com fogo. Ou seja, são esses desenhos que você faz na madeira, ou no couro, ou em qualquer material desse tipo, né, madeira, couro, sei lá, que você usa um pirógrafo, que é um negocinho, é basicamente uma caneta que ela esquenta a ponta e você queima a madeira e aí você faz um desenho, você escreve alguma coisa com isso. É uma coisa que eu fiz algumas vezes, eu acho muito, muito legal. Se você procurar, você consegue construir um pirógrafo em casa com bateria e caneta e os caralho. Joga no Google aí que você encontra. E se você tiver madeira, fica um efeito muito louco no final. À esquerda aqui tem um cara fazendo carpintaria. Carpintaria eu acho louco demais, assim. Eu tenho zero habilidade manual, eu sou terrível com essas coisas, então esse é o único motivo de eu não fazer nada desse tipo. Mas, fazer artesanato, mas esses são só exemplos, porque essa categoria artesanato, no geral, são coisas que você faz com as mãos e coisas que você faz artisticamente. Então, essa galera que consegue fazer móvel, que consegue fazer, né, coisas de madeira, eu acho isso muito foda, eu acho isso muito louco. Mas eu sou terrível com isso. Talvez um dia eu aprenda aí, vai saber. Agora, então, os últimos 4 hobbies que eu tenho para vocês são os hobbies intelectuais ou mentais. O primeiro deles é a leitura, e a leitura não com o objetivo de você querer, sei lá... Eu falo muito sobre leitura para você se desenvolver e aprender habilidades e se tornar uma pessoa mais inteligente, mais capaz, adquirir coisas que vão te fazer ganhar mais dinheiro, por exemplo, desenvolver a sua carreira. Mas aqui eu falo de leitura pelo prazer da leitura. Leitura de clássicos, a leitura de grandes histórias, de autores, de filosofia. Filosofia até pode ser interessante, só para você aprender e pensar, e história também. História, adoro ler história às vezes também para desenvolver, pelo simples fato de ler, não para aprender, não para usar aquele conhecimento para alguma coisa. Isso é só um subproduto de você ler, pelo prazer de você mergulhar numa história e de você viver a vida de, como diria C.S. Lewis, você viver a vida de 1000 homens sem nunca ter que deixar de ser a si mesmo. Sei lá, eu caguei completamente a frase, mas a leitura é um hobby poderosíssimo que vai te ajudar muito aí. E quem gosta de ler, gosta de ler. E aí você consegue falar com gente que gosta de ler também, e falar mal dos livros deles. Xadrez, essa imagem, puta que pariu. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, é essa a imagem que eu vou usar. O Arnold Schwarzenegger com uma porra, tem um burro aqui embaixo. Isso aqui é um burro de verdade. E ele jogando xadrez com um charuto na boca e jogando xadrez com o burro. E esse aqui, se você jogar xadrez e essa não for a imagem que você tiver como objetivo, você tá errado. Porque isso é muito foda, beleza? Esse aqui, o xadrez, tem gente que adora xadrez, é um ótimo exercício pra mente, um jogo de estratégia, mas eu sou terrível nisso também, eu nunca aprendi xadrez, não faço ideia de como joga. Aprender línguas, tem gente que gosta de aprender línguas, eu acho foda, eu não tenho nenhuma paciência, nenhuma vontade, mas você aprender múltiplas línguas aí, eu acho muito louco se você tiver essa vontade. Então aí começa com inglês, se você já não sabe inglês, e depois você pode partir para umas outras línguas, geralmente as línguas latinas, ou o que você quiser na real. Eu acho que o mais importante aqui é que você não está aprendendo línguas pela praticidade de aprender a língua, né? Isso é, de novo, que nem na leitura, é um subproduto. Eu acho que você aprender a língua, nesse caso, é pelo seu interesse. Então, se você quiser muito aprender japonês, porque você gosta de anime, você gosta de mangá, você quer ler as coisas em japonês e você quer, às vezes, viajar para o Japão e conseguir entender as coisas e as pessoas e falar com as pessoas. Então, o Japão é um país com, assim como o Brasil, com relativamente pouca gente que fala inglês, óbvio que bem melhor que o Brasil, mas tem mais gente que fala inglês no Japão do que tem no Brasil, mas eles são bem ruinzinhos com isso. Eu conheço vários japoneses, então eu posso confirmar para vocês. Então, vai ver que você quer aprender só porque você acha foda mesmo, você acha a língua louca, você quer aprender latim porque você acha muito louco. Aí, cara, vai lá e aprende, tá ligado? Aprender a língua aqui é seguindo o seu interesse, é seguindo aquilo que você quer fazer porque você, por motivos intrínsecos, não por motivos extrínsecos. E por último aqui, deixa eu
não sei usar aqui. Temos escrita, então isso aqui é o Hemingway, ele foi um grande escritor americano. Escrita eu acho um hobby incrível, e da mesma forma que a escrita, não para criar conteúdo, mas escrita, por exemplo, de fantasia. Às vezes você gosta de escrever histórias curtas, você gosta de escrever fantasia. Tem gente que gosta de... Eu já tentei também fazer isso, mas foi ridículo também. Outra coisa que eu nunca me dediquei de verdade. Então foi só uma ideia que eu tive, aquelas ideias de quarentena que você tem, assim, do nada. E aí você resolve fazer esse negócio, assim, e sei lá, porque assim. E agora tem desses hobbies, essa foi a lista dos hobbies. Hobbies artísticos, físicos e mentais, você deve estar pensando, nossa, mas e aí, o que eu faço agora a partir disso? Opa! E a gente tem duas possibilidades. Ou você viu essa lista que eu te falei, e você sabe o que você quer fazer, então você já decidiu quais são o hobby, sei lá, um de cada que você vai fazer. Eu recomendo que vocês escolham pelo menos um de cada, para você trabalhar essa completude, para você ser uma pessoa completa ali, corpo, mente e alma. Às vezes você sabe o que você quer, então você olhou, você falou assim, porra, é isso. Você nem pensou duas vezes, veio na sua mente, você falou, beleza, é isso que eu quero fazer. Que é uma porcentagem pequena das pessoas, eu entendo. E você também pode ser a pessoa que não sabe o que você quer fazer. A partir disso, você fala, porra, beleza, você me apresenta todas essas possibilidades, todos esses hobbies diferentes, esses 12 hobbies que eu posso aprender para tornar minha vida mais interessante, mas eu não sei o que eu faço a partir daqui. Né? Eu quero fazer todos. E por isso eu separei duas estratégias que você pode seguir para você encontrar aquilo que você quer e você fazer isso da melhor forma possível. Então, o primeiro caminho, são dois caminhos que eu dei nomezinhos legais para ficar ilustrativo, é o caminho do templário. Então, a estratégia do templário é para aqueles que sabem o que querem fazer. O templário é aquele cavaleiro dedicado a uma ordem religiosa. Os templários eram uma ordem religiosa, mas isso se encaixava em qualquer ordem religiosa da época. Os templários eram só uma delas. E o cavaleiro que se dedicava, o homem que se dedicava a essa ordem religiosa, ele estava se dedicando ali a uma vida de devoção a Deus, de devoção à ordem. Né? Então esses caras eles geralmente não casavam, eles não tinham filhos, eles eram máquinas, né? Eles eram treinados para lutar e rezar, lutar e rezar, lutar e rezar. Então, essa dedicação é aquilo que é necessário para você criar um mestre, para você criar uma pessoa que é muito, muito, muito boa em alguma coisa. Então esses caras eles eram mestres da guerra, eles eram mestres do combate, né, e eles eram extremamente devotos à religião. Então o templário ele é o caminho para que você, que viu as coisas que eu te mostrei, viu os hobbies que eu mostrei, você sabe o que você quer fazer. Ah, mas você não falou que era só por entretenimento? O que tem a ver você querer se tornar muito bom naquilo? Por quê? Eu ainda estou preparando esse vídeo para vocês, é uma ideia que eu tô remoendo e pensando, e eu acredito que, mesmo se você fizer uma coisa só por entretenimento, o propósito, todo o sentido e todo o prazer e todo o significado e toda a satisfação que você vai tirar daquele negócio, ele vem da sua capacidade de adquirir a maestria nessa coisa, de adquirir a maestria e de continuar se desenvolvendo nesse ramo. Então, se você gosta muito de um esporte, digamos que, sei lá, tênis, se você simplesmente ficar jogando tênis com uma pessoa que sabe e não sabe, né, no nível basiquinho, uma hora você vai se entediar. É o que o Mihaly Csikszentmihalyi ele fala no livro Flow, que você tem que continuar desafiando, você tem que continuar jogando no limite da sua capacidade para que aquilo se torne interessante, para que aquilo se torne divertido e para que você consiga entrar no estado de flow, que é o estado mental onde você tem a maior quantidade de satisfação e prazer na sua vida. Você tem que buscar se tornar bom em alguma coisa, porque essa é a melhor forma possível de você extrair o máximo de significado, de sentido e de satisfação de uma tarefa, de uma atividade, por exemplo, nesse caso. Então, o caminho do templário é muito simples, você vai escolher um de cada, e você vai decidir se dedicar a essa coisa por um período longo de tempo, seja 5, sejam 10 anos. Eu recomendo sempre mais tempo, porque se você faz uma coisa por 10 anos, é muito difícil que você seja ruim nessa coisa no final desse tempo. É muito difícil você faça 10 anos gravando, escrevendo, ou pintando, ou desenhando, ou tocando instrumentos, ou lendo. Se você lê consistentemente por 10 anos, é impossível que você chegue no final desse tempo não sendo uma pessoa mais inteligente, mais interessante, e com muito mais repertório, com muito mais entendimento do mundo, né? Se você lê livros de qualidade, obviamente. E aí você vai pegar esses 5, 10 anos que você decidiu se dedicar a essa atividade e você vai quebrar ele em ciclos anuais. Então, esse ano eu vou focar nessa coisa, depois no ano que vem você decide focar em outra coisa,
mas tudo dentro dessa mesma habilidade. Então vamos supor que você quer desenhar. Então, você pega esses 10 anos que você vai se dedicar a isso, e no primeiro ano você fala assim, beleza, no primeiro ano eu vou trabalhar só com os fundamentos. O primeiro ano, existem fundamentos do desenho, no primeiro ano eu vou trabalhar só com, eu não sei, formas geométricas. E você passa o ano inteiro treinando formas geométricas. No segundo ano você fala assim, beleza, agora com formas geométricas eu vou treinar proporção e profundidade nos desenhos. E aí você treina só pra fazer desenhos com profundidade e proporção e, sabe, linha guia, essas porra toda. E assim você vai indo até que uma hora você pega esses fundamentos, você junta esses fundamentos e você consegue começar a experimentar e criar suas próprias coisas e até que eventualmente você se torna um mestre naquilo. E o segundo caminho é o caminho do cavaleiro errante, né? O cavaleiro que ele não tinha um mestre, um senhor para seguir, uma ordem para lutar, ele se tornava um cavaleiro errante. Então um cavaleiro que andava por aí buscando, às vezes ele se tornava um mercenário, que ele lutava por dinheiro, ou ele ia se tornando duelos, ou ele ia fazendo... Isso era muito comum no Japão, onde o samurai que ele não tinha um mestre para servir, ele se tornava o que eles chamavam de Ronin, e ele simplesmente viajava pelo Japão em busca de duelos, em busca de oponentes para lutar, para desenvolver a habilidade dele na espada. Tem deles o Miyamoto Musashi, o mais famoso deles, o maior espadachim da história do Japão, famoso porque ele era um cavaleiro errante, ele andava por aí buscando glória, e buscando conhecimento e buscando se aprimorar na arte dele. O cavaleiro errante é para aquelas pessoas que não têm certeza. Então você vai escolher uma de cada, de começo. Você vai fazer o máximo que você conseguir dessa coisa por 3 ou 6 meses. Então você vai se imergir nessa atividade, no universo que envolve essa atividade. Depois desse processo, você vai fazer por 3 ou 6 meses essa imersão, e aí você vai escolher outra coisa. E você vai repetir esse processo até que você passe por todas as coisas que você tem interesse na lista. O objetivo desse segundo passo não é que você continue sendo um cavaleiro errante pro resto da sua vida, é que você encontre a ordem na qual você vai se dedicar e se tornar um mestre. Entendeu? É para que você encontre aquelas coisas que mais falam com você, e aí você pode, assim, trocar para o primeiro caminho, o caminho do Templário, e você se dedicar a uma única coisa, algumas poucas coisas para se tornar muito bom nelas. Tá certo? Então, me falem aí embaixo quais são hobbies que vocês gostam, que eu posso ter perdido. Com certeza tem mais coisas, mais hobbies interessantes que você pode fazer para se tornar uma pessoa mais interessante, para se desenvolver, atividades que agregam na nossa vida e ao mesmo tempo que nos divertem. Então, escreve aí nos comentários, eu vejo você no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar. E tchau.